Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, suplicar, Senhor, pelo Teu povo. Pedir, Senhor, a Tua bênção no nosso viver cada dia, no nosso ofício, Pai, no nosso trabalho, que tudo seja feito, Senhor, de uma maneira que Te agrade, que exalte o Teu nome, que edifique o Teu povo. Pai bendito, Senhor da Glória, guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Toma em tuas santas mãos cada vida e nos dá graça, Senhor, para continuar. Deus fiel, guarda os que estão sofrendo, os que estão enfermos, os que estão tristes, desamparados, desempregados. Tenha compaixão, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É maravilhoso a gente ter um compromisso com Deus, compromisso com os irmãos. Eu tenho um compromisso e, apesar de tudo, a gente consegue cumprir nosso propósito e trazer uma palavra para edificação. Nosso texto hoje, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. E poderíamos até ver esse texto como o início da grande vitória de Davi. Era uma posição que ele assumia, ele estava investido do poder como rei, e queria trabalhar pela nação no sentido espiritual, não só administrativo, não só político, mas no sentido espiritual. Então vamos à leitura. 1 Crônica 15, de 1 a 3 e os versículos 11 a 16. Louvado seja o nosso Deus. Fez também uma casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Versículo 11. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok, Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizerdes, o Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaudes, harpas e símbolos, para que fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Louvado seja Deus! O serviço a Deus, meus queridos irmãos, deve ser sempre um serviço com alegria. Existem pessoas
que não demonstram entusiasmo, alegria no que faz. Existem também pessoas no sentido, no trato das coisas espirituais, que têm muito boa vontade, que têm preparo, têm capacidade, mas faz de uma forma tão natural que não chama a atenção dos outros para participar. Eu conheci, e é claro que ainda existem muitos, obreiros que ficavam a liderar uma organização, portanto, pastoreando, mas fazia de uma forma tão tradicional, tão sem vigor, sem fervor, que terminavam não encorajando ninguém a participar. Outros, por sua vez, faz um negócio tão avançado, um festejo tão exagerado, que assusta. Eu aprendi desde cedo que não pode ser nem tanto o céu, nem tanta terra. É necessário equilíbrio nas coisas de Deus. Mas se eu demonstro cansaço, tristeza, apatia em relação à obra, quem é que vai comigo? Quem é que vai se encorajar? Então, a palavra que nós lemos e o conselho do ungido de Deus, o Davi, era que houvesse empenho, que houvesse dinâmica, que houvesse um posicionamento condizente com a importância da obra. Era muito importante, é muito importante, será muito importante em qualquer geração o orientar, o aconselhar, o chamar para junto e apresentar o conselho de Deus. Foi, é e será muito importante e não tem nada que substitua. O ministro fabricado, o profissional do templo, voltando como se fossem os pagãos, os reis era quem pagava os sacerdotes, os bruxos, os magos, para fazer coisas certas e erradas. Certa o que o rei queria e errada em relação ao povo, para iludir, enganar, forçar. Então, nós somos instados pela palavra e pelos ministros de Deus, os que têm a unção de Deus, a fazer com alegria a obra de Deus. Davi tinha feito uma casa para si, e era a casa boa. Era a casa boa. É tanto que ele, na conversa com o rei, com o profeta, ele diz: eu moro numa casa forrada. Não era forrada como nós usamos no Ocidente. Faz a casa e forra o teto. Era uma casa revestida de madeira de lei, que em qualquer época do ano ela tinha uma temperatura amena, uma temperatura, digamos, muito confortável. Casa forrada. No lugar de fazer pintura e arte nas paredes, revestiam com madeira de lei. No tempo do cedro barato, e até mesmo quando ficou caro, que só tinha que ser importado, era coisa de rico, era coisa de luxo. E o Davi fez o comentário: eu moro numa casa estucada, uma casa forrada, uma casa com paredes revestidas de madeira de lei. E a arca de Deus numa empanada. Tem uma cobertura razoável, mas é de tecido. Aí o profeta se empolgou, disse que ele
estava certo e fizesse. E foi quando Deus mandou o profeta e corrigiu o que tinha dito, que ele não construiria o templo. Mas mesmo assim, ele era um homem que tinha um coração voltado para as coisas, para as obras de Deus. E ele, mesmo tendo preparado esta casa, ele preparou um lugar para a arca, ele armou uma tenda, não era em qualquer coisa, era um lugar especial, com muita qualidade, porque ele tinha muita consciência. E ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus de qualquer jeito, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. E os levitas foram convocados, levaram a arca para o seu lugar. É maravilhoso, lugar que o Davi havia preparado. Aqui no versículo 11 descreve os responsáveis, as pessoas envolvidas. Davi chamou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas. Aqui os nomes deles: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. E ele disse: vós sois os líderes, os chefes dos pais entre os levitas. Então, conscientes disto, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que eu tenho preparado. É interessante isto, irmãos. Ele não podia mudar as regras, as orientações divinas. Ele podia fazer como fez. Constrói o lugar, mas quem vai colocar a arca ali são os levitas. E santificaram-se os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. As coisas do demônio são muito parecidas, em parte. Eles gostam de imitar. Já viu as liteiras de carregar os orgulhosos no passado? São 3 exemplos que eu dou a respeito do que eles faziam para levar a arca. Existia a liteira para carregar arrogantes ricos, que era transportado pelos escravos, pelo menos no Brasil era assim. Existia a padiola para levar objetos materiais, 4 pessoas levando a chamada padiola, e existia também, para fazer isto, a conduzir, havia uma coisa que o inimigo copiou e chama de andor, para carregar ídolos. A arca era colocada numa estrutura parecida com um andor. Na própria arca tinha os lugares de colocar os varais. E era conduzida aos ombros, mostrando que o homem, o servo de Deus, o ministro de Deus, tem responsabilidade com o que Deus lhe entrega. Ele é
movido a levar sobre os seus ombros. É tanto que há adágios. Rapaz, ele está com esse peso sobre os ombros, os pesos das responsabilidades. Filhos, rapazes ainda jovens, ainda sem pensar no casamento, às vezes perdia o pai e ficava com a responsabilidade da condução da propriedade. O rapaz ficou com o peso sobre os ombros. A moça perdia a mãe, às vezes ainda adolescente, e assumia a responsabilidade da casa. E o povo dizia: a menina está com o peso da casa nos ombros, porque a mãe faleceu. Então os sacerdotes e os levitas tinham o peso da nação sobre os ombros. E o ministro de Deus, o rei, o ungido de Deus, não interferiu, simplesmente orientou: santificai-vos e fazei o trabalho, porque vocês foram eleitos para isso. Davi disse, versículo 16, Davi disse aos príncipes dos levitas que constituísse a seus irmãos, os cantores com instrumentos músicos, com alaude, com harpa, com símbolos, para que se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Nenhum constrangimento é válido na obra de Deus. Não trabalhe constrangido. Não trabalhe para agradar ninguém. E seria muito bom se não houvesse ninguém fazendo por interesse. Ninguém. Seria maravilhoso se não tivesse ninguém fazendo por ganância. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude. E já que o tema foi o ungido de Deus, Davi, os sacerdotes e levitas, a minha intercessão hoje é pelos ministros de Deus que estão sem ministrar. É natural o envelhecimento, o cansaço, as deficiências. E, além desta coisa natural, hoje existe uma rejeição aos idosos. Estão desclassificando os idosos que trabalharam com muito amor e estão entregando a maioria das coisas na mão de alguém que nem sabe o valor, não sabe o valor, não valoriza e nem sabe fazer. Alguns ainda estão administrando mais ou menos, e outros estão levando à bancarrota, porque a obra de Deus não é feita por arrogantes, é feita por ungidos. Então, vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu profundo amor. Te louvamos, ó Deus, pela tua igreja no sertão, na cidade. Guarda os teus servos, meu Senhor, em toda a terra. Também suplicamos, meu Senhor, pelos teus ministros. Abençoa, meu Senhor, os ministros idosos, os ministros que estão, meu Senhor, sem condição física, sem condição de saúde para trabalhar. Tenha compaixão, ajuda eles, abençoa suas famílias. Dá graça, dá, meu Senhor, compreensão, equilíbrio espiritual e emocional, para que eles possam entender a situação de parar na marra, parar de uma hora para outra, parar por deficiência física e parar por intervenção dos homens. Deus misericordioso e bondoso, dá graça aos teus servos. Eu te louvo, Senhor, porque tu tens me dado a condição e a graça para continuar ministrando todos os dias, fazendo a tua obra em benefício do teu povo, com muita alegria. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.